Então, bora lá. Então, só para a gente ir puxando o fio aí do que a gente já iniciou na última semana, lembrem-se que a gente tinha feito a parte do controller da model, né? Então, nós iniciamos lá a model, a primeira coisa que a gente foi lá, criou a model aqui, cliente. Quando a gente criou essa model aqui, a gente, além de tudo, também juntou aqui na Database Migrations, criou a nossa tabela, a estrutura da tabela de cliente. Tabela cliente criada aqui. Deixa eu só verificar aqui com só um instante, porque deixa eu ver se o seu Alex está conseguindo acessar aqui. Deve verificar. Então a gente criou a migration também, fez a marcação aqui, ela gerou a tabela aqui pra gente. Foi criada aqui, a gente inclusive inseriu um teste aqui dentro. Depois disso, a gente veio aqui e fez a montagem do nosso controller, que é o cliente controller. Esse cliente controller a gente lá fez aqui um retorno em JSON, fez um avião também. A gente fez um avião bem básico aqui dentro das nossas resources views aqui, ó, dentro de cliente, a index.asp, a gente fez aqui a modificação dessa view. Só que era um HTML simples, a gente nem entrou em detalhes do Blade. E também a gente fez aqui uma mudança na Routes Web, adicionando aquele controller lá para que ele consiga fazer a criação dessas rotas aí dinamicamente. Com isso a gente começou a fazer a estrutura do nosso projeto. E aí eu passei uma tarefa para vocês lá, que era para vocês montarem a questão do layout da interface de vocês. Quem for estar trabalhando com essa interface pode estar dando continuidade. Eu ainda não vou entrar em detalhes de implementação de bibliotecas, etc. Hoje a gente ainda vamos fazer um CRUD completo, mas sem utilização de nada de interface gráfica. A gente vai utilizar bem simples mesmo, só o HTML padrão, só para a gente entender primeiro o Blade, e depois a gente adiciona mais camadas aí no nosso projeto, adicionando interface gráfica, adicionando utilização no front-end. Então aqui nós vamos pegar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, como nós temos aqui que montar um formulário aqui para esse relatório, imagina que a gente vai fazer uma tela de cadastro. Então a primeira coisa que eu vou precisar vai ser de montar um formulário que vai ter esses campos aqui. Então eu vou vir aqui na minha index aqui, e aí eu vou começar a fazer um form aqui. Por enquanto eu não vou colocar nada ainda na definição dele. Aí eu vou pôr um H1 aqui, só para eu poder colocar um cadastro. E aí dentro desse form eu vou vir aqui e vou criar minhas divs aqui, né? Que eu gosto de separar cada input, eu vou colocar ela dentro de uma div. Isso aqui obviamente são questões de HTML, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. E aí eu vou criar uma label aqui para nome. E depois eu vou ter um input do tipo text. ID nome. Name igual a nome. E eu vou fazer isso, a mesma coisa aqui para os outros elementos que a gente tem. Então eu tenho nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento. Então eu vou vir aqui. O CPF também. CPF. Vou colocar os outros lá, deixa eu ver. E-mail. O tipo aqui vai ser e-mail também, para poder fazer a validação. O HTML5. Telefone. E aqui é o data, nascimento. Vai ser do tipo date. E poder só ter um formulário lá exibindo lá na tela, sem problema. Depois eu vou vir aqui, vou criar uma nova div aqui. Vai ter um botão aqui, vai ser do tipo submit. Salvar. Ele vai ser responsável por fazer a submissão do meu formulário.
Por enquanto a gente ainda não vai colocar nada nele aqui, mas já dá para ter uma noção. É um formulário bem simples de HTML, nada demais, aquela coisa simples. Vou vir aqui na minha controller aqui, e ao invés de eu fazer esse retorno do JSON aqui, eu vou voltar a retornar a minha view. Que aí na hora que eu acessar o barra cliente, eu vou acessar essa view aqui. Então, vou botar para rodar. Pegar PR Sensor. E aí lá dentro do meu navegador, a gente tem a nossa página lá, barra cliente. Ele vai acessar o meu formulário aí. Mas vamos lá, está sem estilização nem nada. Mas ele serve para o nosso propósito aqui, que é a criação e o envio dos nossos elementos. Se eu vier aqui colocar qualquer coisa, como ainda não tem máscara, não tem nada aqui ainda, mas ele vai colocar aqui qualquer coisa. Eu posso vir aqui colocar uma data também. Se eu mandar salvar, como ele ainda não tem a ação, ele vai vir para cá dentro do próprio formulário. Então a questão da submissão já está ok. A gente precisa, obviamente, organizar as nossas páginas. Se vocês lembrarem lá, se a gente pegar aqui na última aula, a gente pode observar que quando a gente tem um resource controller, quando a gente chama aqui com barra cliente, né, no caso aqui que seja o get, ele vai para a função de index. E se eu fizer a mesma chamada para o barra post, a gente vai para a função de store, que é essa daqui que a gente vai estar salvando o nosso coisa. Ela inclusive já vem com o padrão recebendo a request. Então aqui dentro a gente pode aproveitar essa característica e fazer com que o nosso formulário, para ele chamar a história, ele precisa ser uma requisição do tipo post e o caminho precisa ser o próprio nome. Então no meu formulário aqui, eu vou vir aqui e vou falar que esse formulário aqui é do método post. E além disso, o action dele vai ser barra cliente. Como ela vai acessar com a barra cliente do tipo post, quando ele chegar lá no meu controller, ele vai vir aqui na minha função de store. Então vai ser aqui dentro que a gente tem de colocar a nossa lógica para poder armazenar o nosso camarada. Então aqui nós vamos fazer toda a questão da parte de salvar. E depois a gente já vai dar um return redirect aqui, que eu vou retornar para a barra cliente. Por quê? Porque eu quero, já assim que já terminar de salvar, ele já vai voltar para a tela inicial. Então se eu vier aqui só fazer um teste aqui com qualquer coisa aqui, por exemplo aqui, vou pôr qualquer números aqui, ele vai reclamar aqui. Eu não tinha atualizado a página, né? Não. Vou qualquer coisa aqui. Com uma data, salvar. Aí ele já vai vir aqui para essa página aqui mostrando esse erro 419. Por que isso aqui vai mostrar esse erro e qual que é a questão? Quando a gente chama uma função que ela vai vir aqui para poder fazer algum armazenamento, toda vez que a gente chamar essa função que eu estiver chamando fazendo a submissão dentro do meu formulário do Laravel, ele tem de passar, se eu não fizer uma chamada aqui para um token de garantia de sessão, ele vai me dar aquele erro. Para quê? Para que ele só aceite que mesmo que ele esteja rodando aqui nessa página aqui, que no caso está no local, ou se ele já tivesse publicado, ele só vai aceitar submissões do tipo post ou de submissões que vêm de formulário se elas estiverem com uma sessão ativa dentro do nosso sistema. Então, seja garantindo, por exemplo, que tenha uma sessão ativa lá que o usuário fez o login, ou seja até mesmo que esse formulário é autenticado, para garantir que não consiga ter tanta tranquilidade aqui para poder fazer uma invasão. Ele pode tentar, se alguém recolher esse endereço aqui, ele consegue ir lá e fazer uma requisição e recuperar esses valores. Então, para que ele evite disso aqui, a gente precisa de autenticar nossos formulários. Então, aqui dentro do meu formulário, eu vou ter de adicionar um token de autenticação. Esse token de autenticação, aí aqui agora entra alguns detalhes que vocês vão começar a ver do Blade. Ele é representado dentro da biblioteca do Blade, a gente consegue fazer algumas notações. Vocês lembrarem, né, quando você estava trabalhando no PHP, se você queria colocar alguma instrução em PHP, você tinha de vir aqui e tacar o chave, PHP, tal, e aí fazer qualquer coisa aqui dentro. Desse jeito também funciona, o Laravel também vai aceitar. Mas o framework de renderização do Blade, ele tem alguns atalhos, algumas coisas que a gente consegue fazer para aqui dentro. Então, uma delas é a função do arroba.
Quando a gente coloca um arroba, aí a gente consegue colocar algumas instruções e uma chamada de função. Então, por exemplo, você pode ter uma função lá, sei lá, do PHP, por exemplo, aquela função de split, função de data e hora, teste condicional com o if, tudo aqui você consegue vir e colocar com o arroba. Então a gente vai utilizar ele vai tornar a nossa linguagem um pouco mais elegante, menos aquela quantidade de chaves que a gente estava acostumado, habituado lá no outro. Então ele tem, por exemplo, um for, eu consigo rodar aqui, por esse arroba e etc. E aí o token, a gente tem aqui, é o CRSF, que é o Cross Reference Site, eu esqueci o que é o outro F aqui, eu tenho o nome aqui bonitinho, ó, é CSRF Protection, como é que é o nome aqui, ó, Cross Site Request Forgeries, ou seja, é uma forjaria, é um padrão de projeto de forjaria que ele vai criar um token para poder autenticar a minha requisição. Quando eu coloco isso aqui, esse CSRF, se eu vier aqui no meu formulário agora e atualizar, por que ele trouxe? É CSRF, eu pus ao contrário, é CSRF, eu que coloquei errado. Obviamente isso aqui tem que estar dentro do input do form, tá? Não importa o local que está. E na hora que eu vier aqui e atualizar, se eu vier aqui inspecionar meu formulário, vocês vão ver que vai ser criado um input aqui desse token aqui, que vai ser, esse token ele vai se atualizando à medida que a sessão vai expirando. Então esse token aqui é o que garante que esse meu formulário, ou essa minha aplicação que eu estou desenvolvendo, ela está autenticada e ela consegue fazer as requisições lá normalmente para o meu controle. Então toda vez que eu fizer a submissão de um form, eu tenho que aqui adicionar esse CSRF para garantir a autenticação. Da mesma forma, se vocês estivessem construindo uma API, vocês precisariam de alguma forma conseguir ter essa autenticação, porque senão a chamada da API também não funcionaria. Com isso aqui em mãos agora, se eu vier aqui fazer qualquer coisa aqui, qualquer teste aqui, sei lá, deixa eu pôr aqui os valores aqui e salvar, ele já vai voltar. Por quê? Porque lá no nosso controle, a única coisa que a gente fez foi redirecionar. Aqui antes a gente tem de fazer a lógica para poder salvar o nosso cliente que a gente está criando. Como que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou criar um novo cliente. Variáveis de PHP, lembre-se sempre que começa com cifrão. Então inicio um novo cliente. Opa. Oi. E isso no cliente controller. Lá na função store. Por quê? Lá na função store. Certo. Então no cliente aqui, no controller, eu crio um novo cliente. E aí eu vou vir aqui e vou fazer a atribuição dos dados para esse cliente. Tá? Então no caso aqui, cliente nome igual a request. O request vai ser o que vai vir na minha requisição. Get nome. E aí esse nome que vem para cá é o mesmo nome da input que vocês colocaram aqui dentro. Então os nomes que vocês colocarem aqui na propriedade name vão ser os que vão receber lá do outro lado. Eu tenho nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento. Eu vim aqui e vou colocar todos eles. E-mail, telefone, data de nascimento. Beleza. Terminei de fazer isso aqui. A função para eu poder persistir esse cliente é só vir aqui e chamar cliente save. Essa save aqui ela já vai persistir o meu cliente no banco de dados. Porque, lembra, quando a gente montou, isso aqui é uma model, se vocês verificarem aqui na model, aqui, ela estende a classe de model, e na classe de model, além de ter aqueles métodos lá, não sei se vocês lembram lá, o find que a gente pegou, a gente tem aqui também o método save que serve para fazer a persistência. Então esse aqui é o novo cliente, ele vai receber os dados e vai salvar lá dentro do meu banco. E aí depois eu vou redirecionar para o cliente. Vamos ver se vai estar tudo certo aqui agora. Então eu vou criar um cliente aqui de teste. Vou pôr um CPF qualquer, o e-mail teste, arroba teste, telefone qualquer e a data de nascimento, vou pôr uma data qualquer. Mandei salvar. Ele já voltou para a tela aqui inicial. Se eu vier aqui no meu banco, criou meu e-mail, meu usuário de teste lá, foi adicionado aqui dentro. Isso aqui ficou muito legal para vocês verem. Então, a parte de salvar seria isso daqui. A gente pega qualquer rota que a gente está trabalhando. Como a gente está trabalhando com o formulário que ele vai funcionar como RESTful,
Então ele já tem aqui as actions já tratadas. Então aqui, barra fotos, no caso, barra cliente do tipo post, vai vir sempre com o método story do controller. Então, ó, formulário do tipo post com o método barra cliente, ele vai vir dentro do cliente controller, função story, para poder fazer esse armazenamento. Terminou de salvar, a gente redireciona para a tela inicial aqui do cliente, que vai ser aonde vai mostrar aqueles clientes a tela novamente. Isso aqui, tá tranquilo? Essa lógica é bem simples, mas se tiver alguma dúvida eu posso tentar explicar novamente de outra forma. Beleza? Se você não tem dúvidas, a gente vai continuando. Qualquer dúvida, vocês vão me parando aí, ó, vai chamando aí no chat que eu estou acompanhando aqui do lado. Vamos fazer a segunda coisa agora. Na minha tela aqui, vou querer vir aqui e colocar uma tabelinha aqui embaixo que vai ter todos os meus clientes cadastrados. Então vou vir aqui, vou criar uma table. Depois do meu form, eu vou pôr mais um div aqui. Eu vou pôr um H1 aqui, listagem. E eu vou criar uma table aqui. Vou pôr uma borda nela aqui só para poder facilitar a nossa visualização. No caso, a estilização correta seria com algum framework visual. Eu vou pôr aqui um TRID. E dentro dele eu vou ter a TR, que vai ser os meus cabeçalhos. Aí nos meus cabeçalhos aqui eu vou ter um TH aqui. Eu vou exibir nessa listagem o nome, o e-mail e aí os dois botões. Um botão para editar e outro para excluir. Então eu vou ter nome, e-mail, editar e excluir. E aí dentro dela aqui depois eu vou ter um tbody. E aí eu vou ter as várias TRs aqui dos meus usuários. Vou deixar uma vazia aqui, só pra gente ver como que vai ficar. Beleza, vou atualizar aqui. Olha lá a tabelinha, por enquanto vazia. Como que a gente faz aqui agora? Que eu quero pegar os valores que estão salvos lá no meu banco e eu quero colocar eles aqui dentro dessa listagem. Então o que vai acontecer? Na hora que eu vier aqui e fizer a chamada da minha index, além de retornar essa view, eu vou ter de também passar para aquela view lá, para essa view, meus objetos. E aí aqui dentro eu consigo transportar qualquer objeto lá para dentro, para que eu consiga trabalhar na hora da renderização. Então, por exemplo, nesse caso dos nossos clientes, ele é uma coleção. Ele vai em formato, se eu não me engano, PHP de um array. Então vai ser enviado para lá um array de clientes, e aí eu vou conseguir iterar para esse array, e a partir dessa iteração, gerar dinamicamente cada uma das linhas, representando cada um dos nossos elementos. Então eu vim aqui e vou pegar e vou passar a lista de clientes. Então eu vou vir aqui e vou criar uma variável clientes, que vai chamar o método, a classe cliente, o método estático all. Esse método estático all, ele vai me retornar todos os clientes que estão salvos no banco. Então aqui dentro, esse 2.2 que lembra, que é chamada de um método estático, o método all me retorna todos os clientes do banco e já joga para dentro dessa lista aqui. E aí geralmente é onde eu gosto, tá vendo? Padronização que eu trabalho, geralmente é colocar todas as listas no plural e todos os objetos no singular. Então, como eu sei que isso aqui são clientes, é uma lista, a gente coloca aqui dentro desse objeto chamado clientes. Então aqui eu estou pegando todos os meus clientes e colocando aqui para dentro. E aí eu vou passar eles aqui para a minha visão. Para eu poder passar eles para a visão, basta eu vir aqui depois, colocar uma vírgula, e aí entre colchetes eu passo o dicionário de dados. E aí quando a gente está passando dicionário de dados, ele vai naquele esquema, chave valor. Igual foi passado aqui no Routes Web, tá vendo? Chave valor. Sendo que essa chave que eu passar aqui, vai ser o nome que vai chegar para mim lá no formulário. E o valor vai ser o valor que eu quiser passar. O ideal seja que a gente padronize o mesmo nome. Por quê? Porque se eu coloco um nome aqui e chego e mudo para outro nome lá de lá, eu vou começar a dar nó na minha cabeça.
Então, tentei padronizar para que vocês passem sempre os mesmos nomes. Então, vou passar aqui um objeto chamado clientes, que vai receber do lado de lá a minha lista de clientes, que é a minha variável que eu acabei de criar. E aí, se eu tivesse mais, era só separar por vírgula e colocar quantos eu quisesse. Mas lembrando, esse nome aqui e esse nome podem ser diferentes. Esse nome que está entre as aspas, esse é o nome que eu consigo acessar aqui na minha view. Mas não faz sentido eles serem diferentes, sendo que eles têm o mesmo contexto. Então, se você colocar eles diferentes aqui, só vai confundir sua vida. Então, é recomendado que vocês utilizem o mesmo nome. Dessa forma aqui agora, na minha view aqui, eu tenho esse objeto de clientes para eu poder trabalhar. E aí, se eu tenho esse objeto para eu poder trabalhar, eu posso vir aqui e, por exemplo, rodar um loop dentro desse objeto para eu poder imprimir, que é o que nós vamos fazer. Eu vou pegar aqui dentro desse tr, e aí eu vou rodar um for each. E aí o for each lá do PHP é sempre o clientes, né, que é o plural, as e o nome que eu vou pegar cada um deles, cliente. Seria como se estivesse pegando cada um dos elementos dessa lista de clientes e chamando ele de cliente num determinado momento. Então, terminou o for each, a gente passa para o segundo, terminou o for each, passa para o terceiro e assim por diante. Isso aqui tudo está dentro do for each, e para eu poder marcar onde ele finaliza, ao invés de eu vir fechar uma chave, por exemplo, quando você está lá no PHP, é só vir aqui e colocar o end for each. Então, essa notação aqui do Blade, ela facilita muito para a questão de, até mesmo de agradabilidade do código. Fica muito menos sujo, menos rebuscado aqui do que quando você colocava aqui no monte de tag de PHP e tal. Isso aqui vocês já devem ter feito lá, não tem muito segredo não. Então aqui eu abro o for each, faço aqui do plural para o singular e finalizo meu for each aqui. E aí eu vou imprimir para cada cliente que eu tiver nessa minha lista, eu vou imprimir um ATD aqui. Vamos verificar só se deu certo aqui. Aí, ó, você pode ver que ele agora já imprimiu 2 linhas, apesar de não ter nenhum conteúdo, ele já imprimiu 2 linhas lá, ao invés de apenas uma. E aí, para eu poder pegar valores dessas variáveis e plotar, a gente utiliza, ao invés de ter aquele do PHP que era assim, né, se eu não me engano, que vocês plotavam, a gente pode utilizar o duas chaves. Então, quando a gente coloca 2 chaves aqui pelo Blade, a gente está plotando a informação lá na tela. E aí, no meu caso, eu quero plotar aqui, ó, cliente, nome. Se eu vier aqui atualizar agora, tá vendo? Já trouxe os nomes dos meus clientes. E aí aqui embaixo eu quero plotar o e-mail. Cliente, e-mail. Se eu atualizar agora, já vai vir um e-mail aqui para mim. E aí se eu vier aqui agora e cadastrar outro fulano aqui, eu vou pôr eu. Vou pôr uma data de nascimento aqui, cadastrar. Observe que já trouxe meu nome aqui para baixo, que ele já atualizou a minha lista com o meu novo elemento. E à medida que a gente for adicionando aí, eles vão aparecendo nessa minha listagem. Ok? Tem aqui alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então, imagino que está tranquilo. Vamos para o próximo passo. Vamos fazer o excluir agora. O excluir, vamos observar aqui como que é a metodologia do excluir aqui, ó. A gente precisa passar o barra ao nome da minha rota, né? No caso, barra cliente. E aqui na frente eu preciso passar o ID. E aí, se eu fizer essa chamada aqui como um método da requisição do tipo delete, ele vai chamar o método destroy lá do meu controller. Então, se eu vier aqui no meu controller, ele vai chamar o método destroy, que é esse daqui. Então, ele vai vir aqui e vai chamar esse método se eu fizer aquela requisição. Como que a gente vai fazer para ter aquela requisição lá? Eu vou vir aqui e vou criar um for. O action dele vai ser barra cliente. E aí eu vou passar o ID aqui. E aí eu vou plotar o ID, tá vendo? Cliente ID. Esse é o action dele. E o método, a gente poderia até colocar o método como sendo delete. Só que as convenções padrão do HTML da maioria dos navegadores não aceitam. Então eu tenho de vir aqui e colocar esse método como post. E aqui embaixo, o meu primeiro input do tipo hidden tem que ser do nome igual a underline method.
e o value dele tem de ser delete. Para que isso? É para que eu informe que na hora que chegar do lado de lá, esse parâmetro aqui do underline method vai subscrever. Os formulários padrão do HTML, eles só aceitam requisições padrão do tipo get e do tipo post. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa diferente aqui, como put, patch ou delete, a gente precisa de reescrever esse input do método aqui dentro. Então, a gente coloca aqui um input do tipo hidden, passando uma variável com o name underline method, e coloco o método que eu quero utilizar, se fosse delete ou o put patch também poderia ser. E aí aqui dentro também tem a gente tem de adicionar o CSRF, é isso mesmo? Deixa eu só ver. Isso, CSRF. E aí eu vou colocar um botão aqui que vai servir para submeter esse formulário. Esse é o excluir. Então observa, eu criei aqui dentro um formulário que vai ter só as instruções da rota, que é para excluir, o meu CSRF, para que o meu controller aceite essa requisição desse navegador, e o input do tipo delete, para que ele faça a sobrescrição e consiga encontrar de maneira correta. Se eu vier aqui agora no meu cliente controller, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o redirect aqui, /cliente. Vamos ver, na hora que eu clicar, já é para ele redirecionar pelo menos. Então vamos atualizar. Veio aqui, cliquei no excluir. Pode ver que ele não fez nada, mas ele já redirecionou eles aqui para mim. Então quer dizer que o método está chegando aqui de maneira correta. Aqui dentro, agora, aquele ID que foi passado aqui, ele vai chegar para mim como sendo esse ID aqui. Se vocês verificarem aqui na network, vocês conseguem ver aquele cliente lá que foi feito. Não sei se ele vai parar aqui, ele vai... No caso, ele está... Deixa eu pôr o preserve log aqui, que aí ele vai atualizar, vai manter. Tá vendo? Ele chamou aqui o /cliente, /1, e aí só que ele sobrescreveu aqui o método como sendo delete. E aí passou o token aqui também, e passou o ID do cliente aqui na frente, que é o 1. Que vai ser recebido aqui justamente nesse ID aqui, que vai o ID que ele vai receber para eu poder excluir. E aí eu faço o que eu quiser aqui dentro agora com esse ID. No caso para eliminar, a gente tem uma função que é o destroy também, que a gente consegue chamar. Então eu vou vir aqui, ó, cliente, destroy, passando a chave primária, que no caso é o ID. Então a chamada destroy aqui, ela vai receber a chave primária e vai excluir aquele elemento da chave primária lá dentro do meu banco de dados. Se eu vier aqui atualizar agora, cliquei aqui no excluir, por exemplo, eu vou excluir esse aqui. Ele já foi eliminado aqui da tela. Se eu vier aqui no banco, já não tem ele mais. E aí, assim por diante, qualquer um que eu excluir, ele já vai sendo excluído aqui também. Então, o excluir, o que muda? Ele chama esse método destroy, mas para ele chegar aqui, o meu formulário, como o HTML padrão não aceita post, só aceita get e post, a gente tem de sobrescrever o input do método aqui embaixo, passando como sendo do tipo delete. Se vocês estivessem trabalhando com uma aplicação tipo aqueles React, Node, qualquer coisa desse sentido, que faz esses envios de requisições aí, sem a necessidade de utilizar os forms padrão do HTML, vocês já definiriam o tipo de requisição lá dentro da própria chamada. Inclusive na própria jQuery também, não sei se vocês chegaram a fazer, mas se você fizer uma requisição lá, você consegue definir qual que é o tipo de requisição que você está fazendo. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com o formulário padrão do HTML, a gente tem de utilizar essa pequena adaptação aqui para poder conseguir mudar o tipo de requisição quando não é nem get nem post. Então, se for put, patch ou delete, você tem que fazer essa pequena ajuste aqui, esse pequeno ajuste técnico aqui para poder fazer a adaptação. Alguma dúvida quanto ao excluir, pessoal? Então, beleza. Então, vamos continuar, vamos fazer o editar. Vamos observar como é que é a definição da regra aqui da coisa do editar. Então, a gente pode utilizar aqui, ó. Eu posso utilizar qualquer uma dessas duas. Ambas são requisições do tipo get, então eu posso utilizar inclusive um enter para fazer esse login. E aí eu posso fazer o /fotos e o id. Aí eu vou chamar o método show.
ou barra fotos e o ID barra edit, que vai chamar o método edit. Apesar de terem nomes diferentes, qualquer um dos dois vai cair com a mesma finalidade para a gente, que seria mostrar os dados que estão sendo exibidos, né? O show seria tipo, por exemplo, imagina que você tivesse no cadastro lá uma função que só visualiza os dados, não dá permissão de editar. Seria o show aí. Não necessariamente a gente precisa de usar todos esses dados, porque na minha opinião nem sempre esse show e esse edit, eles quase sempre vão ter a mesma finalidade. Mas aí a gente pode utilizar qualquer uma dessas duas rotas. Por convenção, eu vou utilizar a rota do edit aqui, que aí na hora que eu fizer essa chamada, ele vai vir aqui no meu controller na minha função edit. Vai ser essa função aqui que ele vai estar chamando. Então vamos fazer aqui. O que eu vou vir aqui? Vou fazer na minha view. Eu vou criar um enter aqui. Aí vai ser barra cliente barra o ID. Então eu vou plotar ele aqui. Barra edit. E aí vai ter um editar aqui. Aqui. Jean, por que você não usa o botão ou Enter? Tanto faz. Lembra que a estilização, se a gente for aplicar, a gente consegue aplicar tanto para o Enter quanto para o botão os mesmos tipos de classe. Então, não se preocupem com a estilização, se preocupa só com a parte da funcionalidade. Então, se eu vier aqui e clicar, ele vai rodar lá para mim. O que eu vou ter de fazer na minha cliente controller? Vamos pensar aqui na minha edit. Primeira coisa, quando eu estiver editando um camarada, eu vou continuar a exibir na minha listagem aqui embaixo. Então eu vou ter de ter meus clientes aqui também. Então eu vou fazer aquele mesmo return da view lá. Passando o meus clientes. Mas além disso, eu tenho de passar também qual que é o cliente que eu estou editando. Por quê? Porque se eu estou querendo editar ele, o que é o padrão de fazer? Eu vou mostrar todos os valores aqui na tela para mim. Aí o usuário vai poder vir aqui e, dentro desses valores que estão exibindo, fazer a alteração dos que ele quiser. Então eu vou ter de ter também o meu cliente, que vai ser o cliente, aí eu vou chamar a função find, passando esse ID aqui dentro. Que é igual essa função que a gente utilizou aqui na última aula, que foi do show, tá vendo? Então eu passo o find aqui, ele recebe o ID e vai passar para mim também, além desses clientes, dessa lista de clientes, eu vou passar o meu cliente aqui também que eu estou querendo editar. Se eu vier aqui agora, atualizar, aí eu cliquei no editar, você pode ver que ele veio aqui para cima, veio o objeto cliente, mas a gente ainda não trabalhou com ele aqui dentro. O que eu tenho de fazer agora? Eu recebi esse objeto cliente. Nessas minhas inputs aqui, eu vou colocar o value igual, aí eu vou plotar. Cliente, nome. Nesse daqui de baixo, que é o CPF, vou plotar cliente CPF. E assim por diante. E-mail, telefone. E aqui, data, nascimento. Dessa forma eu vou plotar os valores que eu estou editando. Então se eu vier aqui editar novamente, olha lá, já vai trazer todos os valores que eu digitei. Nome, CPF, e-mail, tá. Aí é interessante aqui também que a gente tenha, além desses aqui, um botão para eu poder clicar aqui quando ao invés de eu editar, eu quero criar um novo camarada. Então vou ter um botãozinho aqui, do lado desse salvar. Na verdade vai ser um enter aqui, que vai ir para a rota padrão, que seria o novo. Eu estou editando um cara, mas eu cliquei sem querer, por exemplo, eu quero que ele crie um novo. Então eu vou ter um link aqui para eu poder clicar para criar um novo. Vim aqui, cliquei no novo, ele já vai para... Aí qual que é o problema? Pensa comigo. Se a gente utilizou a mesma visão que aqui dentro do edit a gente passa um objeto cliente, a gente está utilizando a mesma visão aqui no new. Só que no new a gente não passa esse objeto cliente. Então aqui eu também vou vir aqui e vou precisar de fazer um novo cliente. Então além de ter as minhas clientes, eu vou ter de ter aqui, ó, cliente igual a new cliente. Por quê? Porque quando eu chamo isso aqui quer dizer que eu estou com um novo camarada. E aí eu vou passar ele aqui dentro também. Se eu vier aqui atualizar agora, vocês vão ver, ó, quando eu estou no novo, tá printando os clientes aqui tudo vazios. Quando eu estou no editar, tá printando o valor que está salvo lá no meu banco. Então a parte de editar até aqui na tela já está ok.
Fernando, você liberou o microfone, você está com alguma dúvida? Eu não sei se... Ah, beleza, tranquilo. Qualquer coisa eu chama aí. Então tem aqui, tá editando ele aqui, tá mostrando ele aqui na tela. Se eu vier aqui agora, então, fazer um teste aqui, Souza, e clicar em salvar. Como a gente ainda não programou nada, vocês podem ver que ele criou um novo. A gente ainda não programou a questão de editar, porque na hora que eu chamo lá para o salvar, ele está sempre salvando o mesmo camarada aqui. Então aí agora a gente tem duas formas para a gente fazer isso aqui. Primeiro, ou a gente pode utilizar aqui o método do patch aqui para fazer a chamada pelo update, que aí eu teria de verificar na hora que eu estivesse criando um novo, eu iria mostrar uma URL, se estivesse editando eu iria mostrar outra. Ou a gente pode utilizar o mesmo método de salvar e fazer a lógica aqui para comparar se eu estou criando um novo ou se eu estou editando. E aí agora vai da questão de vocês, o que vocês acham que é mais fácil. Eu particularmente acho mais fácil utilizar o mesmo método, porque para mim os dois têm a mesma lógica, os dois vão ter o mesmo comportamento. Não faz sentido um ter um método só para editar, que seria praticamente a cópia disso aqui, só porque ao invés de ter um novo cliente a gente estaria editando. Então para mim pelo menos não faz sentido quando eu tenho esses CRUDs básicos assim. Então a gente vai utilizar, nesse caso aqui, o mesmo cliente. Como que eu vou fazer isso aqui para eu poder saber? Ó? Vou pegar aqui, do lado do meu CSRF, para poder saber se eu estou criando um novo ou se eu estou editando, eu preciso saber qual que é o ID desse cliente que eu estou trabalhando. Por quê? Porque se eu estiver editando, ele vai ter ID. Se eu estiver criando um novo, ele não vai ter. Então eu vou vir aqui e vou fazer um input aqui, do tipo hidden, que o ID dele é ID, name, ID, value, e aí nós vamos plotar o ID desse cliente. Isso. Se eu vier aqui atualizar, observa aqui agora, vou inspecionar esse camarada aqui. Se eu estou com aqui, ó, com um cliente novo, o value dele é vazio. Se eu venho aqui e edito, observa, o value dele passa a receber o seu ID que a gente está tratando. Então a gente tem essa forma aqui agora para saber. Se na hora que chegar aqui no meu formulário tiver com o ID vazio, quer dizer que é um novo cliente. Se não, quer dizer que eu estou editando. E é só fazer isso aqui. Se request get ID for diferente de vazio, no caso. Então, eu vou comparar aqui, se for igual a vazio, quer dizer que eu não tenho. Então, eu vou criar um novo cliente. Else. Aí nós vamos pegar aquele cliente que eu estou buscando lá. Find. E aí passando request get ID. O que vai acontecer com isso aqui? Se eu estiver criando um novo, vai ser um novo cliente, vai salvar aqui, vai criando um novo registro. Se eu estiver editando, eu vou procurar um registro que já existe no banco e na hora que eu salvar, eu vou só atualizar o conteúdo daquele registro. Eu vou apenas criar as modificações por cima do que já existe. Se eu vier aqui agora, lá, ó, eu vou criar um novo. Salvei. Beleza. Agora eu quero editar ele. Salvei. Ele já vai atualizando sobre o mesmo registro. A única coisa que a gente precisa fazer é validar. Tá chegando no ID? Então, se estiver chegando, eu vou pegar o que já existe, porque eu vou salvar por cima dele. Não está chegando? Eu vou criar um novo aqui para poder salvar ele como sendo um registro único no banco. Ok, pessoal? Tranquilo quanto a essa parte aqui do controller, de como a gente faz a vinculação com a view, como a gente faz aí um CRUD básico. Ficou alguma dúvida quanto a esse aqui? Tranquilo? Então, beleza. Então, o que eu quero que vocês façam aí, ó? Acho que dá tempo para a nossa próxima aula da semana que vem. Sabe esse HTML que vocês montaram aí, esse layout? Vamos programar ele aí? Vocês conseguem pegar aqui a mesma base que eu utilizei. O controller não precisa mudar, você vai mudar a interface. Aí vocês programam ele para poder ele ser funcional? Podemos fazer assim? E aí fica até as aulas da sexta-feira que vem, vocês têm um prazo, vocês fazem as mesmas duplas aí e faz essa programação. Podemos combinar assim? Então beleza, então fica combinado dessa forma. Vocês podem utilizar as mesmas duplas. Quem não tiver dupla, pode começar a procurar aí agora, que aí vocês já conseguem montando aí. Se tiver alguém que não tiver dupla e não estiver conseguindo, me chama no privado.
que aí eu tento ajudar. E aí fica como essa tarefinha aí, para na próxima aula. E aí nós marcamos nossa aula para sexta que vem de novo, e aí fica essa entrega dessa segunda parte aí agora, com aquele formulário que vocês já montaram, provavelmente vai estar estilizado, bem mais bonito que esse meu aqui. Vocês já montam ele para ele ficar programável igual a gente montou aqui nessa aula de hoje. Beleza? Então, diga. Certo? Uhum. Uhum. Sim, não, tudo que você tiver mudança vai ficar. Quer ver? Eu vou até fazer o commit aqui, foi até bom você ter me lembrado. Vou fazer o commit desse projeto aqui, né? Porque esse aqui já tá lá. Deixa eu procurar ele aqui. Ver. Cadê? É esse aqui, eu acho, 2021, 2. Então tá vendo, ó, tem uns que são a primeira aula, tem outros que estão com o primeiro commit, tá vendo? Alteração no README. Ele vai ficar sempre registrando tudo que você fizer as mudanças. Então observa aqui, ó, vamos fazer o commit desse código aqui, até é bom você ter perguntado. Então eu vou primeiro, já que o meu projeto já está vinculado a um link lá, eu vou adicionar tudo. Git add asterisco. Então adicionei. Aí eu vou fazer um commit, "-m", eu vou chamar ele aqui de CRUD. CRUD cliente. No caso, parece que ele achou duas mudanças de arquivos. Provavelmente, quais foram essas? A index e a cliente controller. Eu acho que foram as únicas duas que eu fiz a modificação. Aí agora eu vou lá e dar o commit. Cadê? Git push origin master. Ele já foi para lá. Se eu vier aqui atualizar, tá vendo? Os que eu modifiquei hoje, eles estão marcados aqui. Que é no caso na app, que é o controller, provavelmente. Tá vendo? App, HTTP, controllers, o meu cliente controller. E a views na cliente index, foram as duas que foram marcadas. Toda vez que tiver um commit, por isso que eu falei para vocês, se vocês marcaram lá no commit atividade 01, eu sei exatamente até onde que foi. E eu inclusive consigo baixar para mim poder ir pegando esse histórico de vocês. Eu consigo baixar só até aquele commit. Então, por exemplo, mesmo que vocês façam agora a atividade 02 e subam por cima, eu consigo baixar só até a atividade 01. Essa aqui é a principal vantagem. Ok? Não, mas é isso mesmo. Aí ele vai ficar sempre mantendo um histórico. Por isso que é interessante vocês colocarem esses comentários aqui em coisas importantes quando vocês estiverem trabalhando num projeto. Que é isso aqui que vai determinar o que foram feitas as mudanças. Então, por exemplo, ao invés de ter um texto simples, vocês podem colocar um número de um changelog, porque aqui tem as questões que eles podem adicionar aqui no GitHub, tem mais coisas. Tem, por exemplo, as issues, que seriam os problemas. Então, ele pode vir aqui e adicionar uma issue. Essa issue vai receber um código. E aí na hora que você fizer o commit, você pode inclusive falar, ó, esse commit aqui está resolvendo a issue tal. E aí você colocar aquele código. Aí fica bem fácil para outras pessoas que pegarem o seu código, etc., se caminharem por ele, terem referência quanto a isso. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver ficado nenhuma dúvida, então eu vou encerrar por aqui, que aí vocês podem até aproveitar esse restinho de tempo se já quiserem iniciar para fazer alguma coisa. E aí na sexta-feira que vem a gente dá continuidade, que aí nós vamos dar uma estilizada, eu vou mostrar para vocês algumas coisas de template, e aí nós vamos começar a adicionar algumas coisas, tipo fazer uma pergunta antes de excluir, colocar uma mensagem na tela falando que foi salvo com sucesso. Aqui no caso meu deu erro porque eu parei a execução, né? Por isso que, perguntar antes de excluir, mostrar lá, desejo realmente salvar, desejo realmente excluir, pôr um alerta, salvo com sucesso, essas coisinhas assim que vão dar uma enfeitadinha no nosso projeto aí. Colocar uma máscara, colocar tudo isso aí para poder deixar o nosso projeto aí mais redondinho. Beleza? Então, se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai finalizar por aqui. Vou parar a gravação e daqui a pouquinho já está lá no YouTube para vocês. Então, boa noite e até semana que vem. Valeu!